Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Queria dizer que para mim é um motivo de muita honra, tá? Estar aqui, podendo conhecer vocês, cultuar com vocês, sendo desta feita para liberar uma porção da palavra de Deus, tá? Então, desejo do meu coração é que a boa mão do Senhor continue sendo sobre esta igreja, tá? Sobre a família sacerdotal, na pessoa do pastor Leandro Reis, que é alguém que eu tenho uma grande admiração, e eu encontrei com o pastor Leandro lá na IDTM Rio, numa quinta-feira no encerramento do Janeiro Profético. Eu estava pregando uma igreja ao lado, e eu apareci no final, e aquela mensagem mudou a minha concepção. Era uma chave que virou na minha mente, e eu vim para cá hoje trazendo cartas, né? Uma palavra de Neemias que me impactou bastante. Então, eu agradeço aí a pessoa do pastor, sua família, todos os pastores, o pastor Rômulo e a sua esposa que me recebeu lá fora, tá? Agradecer a todos que me receberam com muita honra, além do que eu mereço, tá? Estou acompanhado do Tiago, que sempre está comigo, sempre me acompanha, o Wesley e Idriele, e as crianças estão aí, né? E é bênção. Eu tenho uma palavra para o seu coração. Eu carrego de Deus uma palavra. Todos que podem, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué. O capítulo é o de número 4. Chegou aí? Aumenta aí. A todos que podem. Josué capítulo 4. Dá um Fá maior aí, só para a gente aquecer. Aumenta, filho. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curar. Você pode levantar uma mão, diga: eu abro mão de tudo que sou. Para fazer o quê? Só para servir-te, ó meu Senhor. Diga: eu abro mão. Eu abro mão de tudo que sou. Diga: para te adorar, só para te adorar, Senhor. Josué capítulo 4, a partir do versículo 21. Josué capítulo 4, verso 21. Assim diz a Bíblia, palavra de Deus. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, vosso Deus,
fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. E você diz amém. Queridos, olhe para cá, me empreste alguns minutos da sua atenção. Eu prometo que eu serei muito breve. Eu carrego de Deus uma palavra para esta noite, e eu julgo ser uma palavra muito relevante, e eu tenho certeza que essa palavra pode virar uma chave na sua vida. Então eu queria que você recebesse com muita alegria uma porção da palavra de Deus para nós nesta noite. Josué capítulo 4, né? Eu queria que vocês entendessem, só para nível de informação, de introdução, melhor dizendo, que Josué capítulo 4 é retrato, registro de um novo tempo, um novo ciclo que se inicia, uma nova fase. O povo, após de ter caminhado 40 anos no deserto, eles estão experimentando uma nova fase, um novo tempo, e nada mais é como antes. Eles não são mais os mesmos, o Deus é o mesmo, mas o tempo é outro, e por isso eles estão debaixo de um novo comando espiritual. Eles estão debaixo de uma nova direção, ou de uma nova voz profética, que após a morte de Moisés, quem assume a liderança do povo, sendo ordenado pelo próprio Deus, é Josué. Então a promessa é a mesma, o Deus é o mesmo, mas o tempo é outro. E Josué precisou se posicionar após a morte de Moisés para dar seguimento a uma promessa que esse povo já estava caminhando. Uma das coisas que eu queria abrir com vocês, e eu acho que faz muito sentido para aquilo que o Espírito de Deus quer falar com a gente nesta noite. Eu entendo que com cada pregador Deus tem um mistério, eu entendo, e uma das coisas que as pessoas têm muito me perguntado é de onde vem, pastor Leandro, essa inspiração para montar um sermão. E um dia desses eu me lembro que eu respondi uma pergunta lá no Instagram concernente a isso, e eu disse que boa parte das mensagens que eu prego são coisas que Deus fala para mim a respeito de um momento em que eu estou vivendo, e esta palavra alcançou o meu coração como uma resposta de um tempo que eu tenho passado na minha vida. E uma das coisas que Deus falou para mim, e eu acho que faz muito sentido e vai casar com essa palavra que eu estou ministrando a vocês, é que existem coisas na sua vida, se fizer sentido para você, leva isso para a tua vida. Existem coisas na sua vida que só vão mudar quando você aceitar o fim de um ciclo e se adaptar a uma nova fase. Existem coisas na sua vida que só vão mudar quando você aceitar que existem coisas na sua vida que vão embora. Existem pessoas na sua vida que vão embora, e você precisa aceitar isso. E Josué só se posicionou quando ele aceitou que Moisés não iria para a próxima fase. Josué só conseguiu se levantar, se erguer para dar início a esse novo tempo quando ele entendeu e aceitou que por mais que ele amasse Moisés não estaria com ele na próxima etapa. Então você precisa entender que você precisa aceitar o fim de um ciclo, a fim de que você possa se adaptar a uma nova fase. Eu gostaria muito de citar um entendimento de C.S. Lewis, e ele diz a respeito desta palavra, ele diz que não é possível voltar atrás e fazer um novo começo,
mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Eu queria muito fazer com que você entenda que para a nova fase, para a nova etapa da sua vida, Deus tem novas oportunidades, novas possibilidades, novas conexões, e só serão possíveis na sua vida quando você aceitar que existem coisas que Deus precisa encerrar. E o mais lindo nessa palavra que eu queria aplicar para vocês é que nós não podemos ter saudade de onde Deus nos tirou. E uma das coisas que me marcou nesse tempo de deserto é a ingratidão da antiga geração desse povo. O povo tinha fome, Deus fazia cair maná do céu. O povo tinha sede, Deus tornava águas amargas em águas potáveis. Saía água da rocha. O povo tinha calor, Deus colocava uma nuvem de dia. Quando o povo tinha frio, Deus colocava uma coluna de fogo. E mesmo assim, o povo nunca estava satisfeito com aquilo que Deus tinha. Certa feita, eles não murmuraram mais contra Moisés, eles murmuraram contra o próprio Deus, desejando o pepino, o alho e a cebola que eles comeram, ou melhor, que eles comiam no tempo em que eles ainda eram escravos. Não dá para sentir saudade de onde Deus te tirou. E eu não sei se vocês recebem esta palavra, mas eu acho que vai ficar muito bonito se você der um glória bem forte. Lá vai a palavra do Espírito de Deus para você. Não volte para ciclos que Deus já encerrou. Não acesse histórias da sua vida das quais Deus já colocou um ponto final. Aí você sussurra no ouvido de alguém que sentou perto de você: eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus, chefe. Não dá, eu não vou mudar. E eu aprendi desde muito novo que na igreja, na casa de Deus, ninguém senta do lado de ninguém à toa. Essa pessoa que sentou do seu lado muito provavelmente está esperando uma resposta de Deus. E a resposta de Deus para alguém que está perto de você vai passar pela tua boca. Então, por favor, olhe para alguém que está ao seu lado e diga para ele: é para frente que se anda. Não, diga mais forte. Se ele crer, ele vai dar um grito só para eu me animar. Diga para ele: não dá para ter saudade do passado. Diga para ele: Deus tem mais. Ah, se tiver alguém com glória bem forte. Oh, glória. Você lembra da mulher de Ló? Um exemplo muito claro. Você lembra da mulher de Ló? Qual foi a ordem do anjo? Só caminha e não olhe para trás. A Bíblia não diz que ela deu passos para trás. Ela não voltou. Ela só olhou. O que aconteceu? Virou estátua de sal. Qual é a lição? Quem quer prosseguir com a mente no passado nunca sai do lugar que está. Então, uma das coisas que eu queria que você recebesse no início desta palavra é que não dá para ter saudade de onde Deus te tirou, e você precisa aceitar que algumas coisas não vão mais voltar. Eu gosto muito, e quando Deus foi falando a respeito dessa palavra, Ele me fez enxergar a vida de Josué, a biografia de Josué, sob uma nova perspectiva, e é isso que eu queria compartilhar com vocês. Ou melhor, quem foi Moisés, o personagem Moisés, o homem de Deus Moisés, na vida de Josué? Não só na vida de Josué, na vida de toda a nação, do povo hebreu, do povo de Israel. Uma das coisas que nós precisamos compreender é que Josué nem sempre teve esse nome. Ele era escravo, ele nasceu no Egito, e o nome de Josué era Oséias. Josué teve seu nome mudado na fronteira com a terra prometida, em Cádiz Barneia, quando Moisés, sob a direção do Espírito de Deus, muda o nome de Josué de Oséias para Josué. Então Josué, ele nasceu escravo, e como todo escravo, ele não tinha direitos. Como todo escravo, ele não tinha perspectiva de vida. Como todo escravo, ele não poderia pensar grande. Como todo escravo, ele não tinha liberdade. Até que Deus usou um homem. Deus usou um homem para libertar a nação.
um homem que voltou para o Egito com uma missão no coração e uma palavra de Deus na boca para Faraó, e ele disse para Faraó que Faraó deveria liberar o povo de Deus, para que eles pudessem fazer um culto no deserto. Uma das coisas que eu queria que você entendesse, e eu julgo ser muito relevante, que como o povo não tem perspectiva de vida, Moisés foi o homem que Deus usou para acender a esperança no coração do povo que jazia escravo há 400 anos no deserto. Moisés, quando ele chega no Egito com uma palavra de Deus na boca, parece que agora o povo começa a ter perspectiva de vida. E eu gosto muito de pensar sobre isso, conjectura de um jovem pregador pentecostal. Se eu tivesse o prazer de perguntar para Josué sobre o fator determinante e mais marcante em toda a sua vida, em toda a sua biografia, eu carrego comigo a certeza de que ele me diria que andou com um homem de Deus. Josué andou com um homem de Deus, mas um homem de Deus de verdade. Moisés era um homem de Deus. Moisés carregava de Deus sinais. Moisés carregava de Deus um brilho diferente. Moisés não era um aventureiro na fé. Moisés era homem de Deus. Moisés, ele não usurpou, ele não se aproveitou do dom espiritual e do espírito de excelência que ele tinha para atrair bens para si, ou para atrair popularidade para si. Ele carregava de Deus uma missão e carregava de Deus sinais. Então, a partir do momento que Moisés apareceu, que Moisés liberou, que Moisés foi usado por Deus para liberar o povo da escravidão, o povo começa a caminhar porque Moisés carregava de Deus uma direção, dizendo que Deus tinha um lugar, uma terra, uma promessa que Deus fizera a Abraão, de uma terra que manava leite e mel. E o povo começou a caminhar sob essa direção que Deus deu a Moisés. Só que o povo está caminhando no deserto, Moisés tem uma direção, mas o povo ainda não estava pronto. E eu não sei se vocês compreendem, mas a proposta de Deus para o povo nunca foi 40 anos, era de 3 dias. Quantos dias? 3 dias. Mas o povo não estava pronto, e eles começaram a caminhar. E sempre que Deus entender, receba essa palavra em nome de Jesus, sempre que Deus entender que você não está pronto para receber aquilo que Ele tem, Ele vai te fazer caminhar. Porque para Deus não é interessante saber quanto tempo você caminhou, para Deus é interessante saber se você está pronto. Então, muito provavelmente, se você ainda está caminhando nesse deserto, é porque Deus ainda tem muita coisa para te ensinar. E eu não sei se vocês têm um glória na boca, mas só não aprende com Deus no deserto quem não quer. Porque deserto é a escola que Deus usa para forjar caráter de crente. Então, muito provavelmente, se você ainda está caminhando nesse deserto, é porque Deus quer te dar uma experiência pessoal. Porque ninguém acessa o que Deus tem sem uma experiência pessoal. E eu não sei se vocês estão ligados nessa palavra, mas Deus quer fazer você entender que não dá para caminhar nesse deserto com Deus sem construir uma história com experiências. Então eu queria que você entendesse que esse deserto que você está enfrentando não é para te roubar a fé, não é para te matar, é só para te dar mais experiência. E eu gostaria de citar um entendimento e uma palavra que Paulo escreve aos Romanos, se não me falha a memória, no capítulo 5, ele diz: nós precisamos nos gloriar nas tribulações, porque a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Então, nesse deserto, Deus está te tornando mais experiente. Eu gostaria de fazer com que você entenda, eu aplico 2 coisas, a gente fecha a mensagem. Eu gostaria de fazer com que você entendesse que esse povo está caminhando, mas o povo não está pronto, o povo ainda não tem estrutura
para acessar o que Deus já tinha, para receber aquilo que Deus já tinha preparado. E nesse processo da caminhada, nesses meses, nesses 40 anos em que o povo estava caminhando, Deus começa a mexer em algumas coisas, porque a terra prometida não era para o povo que estava recém-liberto, era para um povo que já deveria estar tratado. Então Deus fez o povo caminhar 40 anos, porque nesses 40 anos Deus precisava mexer nas estruturas do povo, Deus precisava ajustar algumas coisas, Deus precisava cortar algumas coisas. Então muito provavelmente, se Deus está te fazendo caminhar, é porque Ele está te moldando, te aperfeiçoando, Ele está te preparando para receber aquilo que Ele já tem pronto. Ele não vai preparar, Ele já tem. Então eu gostaria que você sussurrasse no ouvido de quem está perto de você. Não fala alto não, sussurra no ouvido dele e diga para ele essa noite, diga: tudo que Deus tem. Isso, fala para ele, tudo que Deus tem para a tua vida, diga para ele, já está pronto. Ele não vai preparar, Ele já preparou. Ele não vai fazer, Ele já fez. Tudo que Deus tem para você já está. E eu não sei se tem alguém para levantar a mão para receber esta palavra. Lá vai, pastor Leandro, para quem tiver um grito de glória, para a gente abalar São Gonçalo. O que o olho não viu, ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus já preparou para você. Então Ele já tem, Ele já tem, Ele já tem, Ele já preparou. O povo está caminhando com Deus no deserto, escrevendo uma história baseada em experiências. Irmão, estou sentindo Deus aqui. Experiências com Deus no deserto. E eu não sei se vocês compreendem isso, mas é isso que muda a concepção de muita gente ao nosso respeito. Eles podem tentar manchar a tua honra, podem tentar manchar o teu caráter, mas ninguém tem o poder de descredibilizar a história de quem caminhou com Deus no deserto. Aleluia! Ninguém tem o poder de apagar a história de quem caminhou com Deus no deserto, porque quem caminhou com Deus no deserto tem experiências, e são essas experiências que Deus vai usar você para tratar alguém que entrou no deserto contigo. Você lembra quando Deus chamou Moisés? Moisés, eu tenho uma missão para você. Sabe aonde Moisés trabalhava? No deserto. No dia que Moisés encontrou com Deus na sarça, era só um dia normal, era só mais um dia comum de trabalho. A Bíblia diz que ele apacentava os rebanhos do seu sogro Jetro, e ele levou as ovelhas, os rebanhos de Jetro, até atrás do deserto, até atrás do monte, e ele chegou, a expressão é essa, e chegou Moisés, chegou, ele só chegou. Mal sabia ele que aquele dia já estava marcado na agenda do céu. Quando ele chegou, ele percebeu que a vida dele não estava traçando um rumo normal. Ele percebeu que não era azar, não era ironia do destino, era só a mão de Deus empurrando ele para o limite, para mostrar que ele precisava chegar naquele lugar, naquela hora. E chegou Moisés no Monte Horebe. Só que uma das coisas que me prende nesse texto é que Moisés trabalha no deserto. Muitos anos ele trabalhou no deserto. Aí Deus, Moisés, eu tenho uma missão para você. Qual é a missão? Você vai lá no Egito libertar o meu povo que está sendo escravizado. Tá bom, e depois? Depois você vai caminhar no deserto. Como assim? Eu trabalhei no deserto, vivi a vida toda no deserto. Moisés, mais deserto na tua história, porque alguém que vai estar contigo precisa da tua experiência de deserto para ficar de pé. Então muito provavelmente, se você ainda está inserido nesse deserto, é você que Deus vai usar. É você que Deus vai usar para alguém. Alguém precisa da tua experiência de deserto. O povo está caminhando com Deus no deserto 40 anos, e Deus está cortando algumas coisas. Deus está aperfeiçoando o povo, Deus está moldando o povo, e eles estão caminhando 40 anos. Dá para ter muita experiência em 40 anos? Sim ou não? Dá para aprender muita coisa em 40 anos?
40 anos, Josué está caminhando com Moisés. O homem que devolveu para o povo de Deus a esperança, a perspectiva de vida. 40 anos andando com o libertador do Egito, Moisés. Nesses 40 anos que Josué andou com Moisés, ele experimentou muitas experiências com Deus, mesmo que não diretamente, mas indiretamente, ele experimentou. Uma das coisas que eu amo na Bíblia é que nesse período, você sabe que o povo habitava em tendas, e por causa do histórico de perseguição até hoje, isso é comprovado historicamente, é muito difícil um judeu acumular bens para si, bens imateriais. É muito difícil, por causa do histórico de perseguição. Então muito provavelmente você vai encontrar um judeu que tem muitos bens móveis, porque todas as vezes que o povo era perseguido, eles mudavam a geografia e eles construíam tendas, e a presença de Deus também habitava em tendas. Moisés, ele tinha um coração tão excelente, que quando o povo mudava de geografia, e eles construíram as suas tendas, construíam as suas casas, Moisés tinha o cuidado de construir uma tenda para Deus, e eles deram um nome para essa tenda. O nome dessa tenda era a tenda do encontro. Era o ambiente, o lugar que Moisés iria se encontrar com o Senhor. Só que olha o detalhe que a Bíblia diz: todas as vezes que Moisés entrava na tenda do encontro para falar com Deus, a nuvem que acompanhava o povo parava na porta da tenda, e todo o povo saía para a porta das suas tendas, porque eles sabiam que Moisés estava conversando com Deus. Sabe aonde estava Josué? Na porta da tenda. Você lembra de quando o rosto de Moisés brilhou? Quando Moisés desceu do monte, Deus falava com Moisés: Moisés, sobe o monte que eu quero falar contigo. Josué não ia para o monte, mas ele ficava no pé do monte. Então, mesmo que indiretamente, Josué foi o homem que, andando com Moisés, experimentou muito mistério, experimentou muitas experiências. 40 anos, uma vida andando com Moisés. Só que até que o povo chegou a um determinado lugar, de frente para o Jordão, e a partir do momento em que eles chegaram de frente para o Jordão, tudo mudou. Tudo mudou, porque a promessa é a mesma, o tempo é outro, o Deus é o mesmo, mas é uma nova fase, é uma nova estação. E é isso que Deus falou comigo, e eu gostaria muito que vocês recebessem essa palavra, que uma das coisas que Deus falou comigo é que a promessa é a mesma, mas os métodos mudam. Porque a gente enxerga esse texto e a gente acha: Deus abriu o mar vermelho, é só abrir o Jordão. Mas a fase do Jordão é outra, porque o Jordão foi o ambiente em que Deus deu limite para a história de Moisés. Deus deu limite para Moisés, o libertador, o homem que carregava sinais, o homem que Deus chamou de amigo, que falava com Deus face a face. Foi o limite. Deus deu limite para ele. E uma das coisas que eu queria que vocês entendessem é que quem se prende ao passado perde o próximo mover, porque Deus não abriu o Jordão como abriu o mar vermelho. A promessa é a mesma, o Deus é o mesmo, mas os métodos mudaram, a direção mudou, a orientação espiritual mudou, porque dessa vez o povo não estará mais sob o comando de Moisés, mas sim de Josué. E eu me perguntei por que Deus deu limite para Moisés, e eu fiquei me perguntando sobre o sentimento no coração de Josué e o sentimento no coração do povo quando Moisés morreu. Vai para Ré maior, filho, faz em Ré maior para mim. Porque quando Moisés morreu, o povo precisava se adaptar, o povo precisava aceitar que Moisés não iria para a próxima fase, ele não iria para o próximo nível. Eles estavam tão perto, era só atravessar o Jordão, estava do outro lado, mas Moisés não iria atravessar. Por quê? Porque Deus falhou? Não. Porque Moisés deixou de ser grande? Não. Porque o tempo se cumpriu.
O tempo de Moisés se cumpriu. E há momentos em que pessoas usadas por Deus não atravessam determinadas fases, e isso não diminui o legado delas. Eu vim lá de Jacarepaguá para ministrar essa palavra para o teu coração e dizer para você que nem todo mundo que está contigo vai contigo até o final. Nem todo mundo que caminha contigo vai estar com você na tua próxima fase. Eu não sei se vocês estão ligados para receber esta palavra, mas uma das coisas que o Espírito de Deus está falando ao meu coração e manda dizer para você que existe um tempo determinado para todas as coisas, para todas as conexões, para todas as alianças. Por isso, Moisés atravessou o Mar Vermelho, mas não iria atravessar o Jordão. E isso não diminui o legado dele. Eu não sei se vocês recebem esta palavra, anota isso e leva para a tua vida. Nem todo mundo que inicia uma fase com você vai terminar outra. E isso não diminui, e isso não altera o valor daquilo que foi construído. Moisés e Josué, eles têm uma história. Eles têm uma história baseada em experiências no deserto. Mas o Jordão foi o lugar que Deus deu limite para Moisés. Porque existem pessoas que caminham contigo que não vão contigo para a próxima fase. Eu entendo que quando Deus quer nos abençoar, Ele aproxima pessoas de nós. Ele nos abençoa com pessoas. E eu entendi isso, pastor, nesse texto. Deus nos abençoa com pessoas, mas Ele não torna a presença dessas pessoas perpétua. Porque para cada chamada, Deus tem um tempo determinado. Para cada conexão, Deus tem um tempo determinado. Para cada aliança, se me como um terra. Irmão, Deus está aqui dentro, liga aí. Para cada aliança, Deus tem um tempo determinado, porque agora é uma nova fase. E tem gente que está contigo que não combina com a tua próxima etapa. Tem gente que caminha contigo e não combina com o teu próximo nível. E isso é sobre descansar na vontade de Deus. Ah, se tivesse alguém para receber. Charles Spurgeon, brilhantemente, ele escreve sobre isso. E ele diz que nós precisamos aprender a descansar na vontade de Deus. Mesmo quando Deus encerra algo que amamos. Mesmo quando Deus tira do teu lado pessoas, coisas que você ama. Descanse na vontade dEle. Porque a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é perfeita. Aleluia! E a vontade de Deus é agradável. Eu entendo que quando Deus quer nos abençoar, Ele coloca pessoas para caminhar conosco, mas Ele também dá limite. Porque tem gente que caminha contigo que não combina com a tua próxima fase. E Deus que está dizendo para alguém: usa a minha boca, eu estou mexendo no teu destino. E quando Deus quiser mexer no teu destino, Ele não vai mexer no teu futuro, Ele vai mexer no teu presente. Eu estou cortando certas alianças. Eu estou tirando certas pessoas do teu caminho, do teu convívio. Eu estou te tirando de certos ambientes, porque não combina com a tua próxima fase. Deus está dizendo para alguém: eu estou prestes a te mudar de nível. Eu tenho um nível ainda mais excelente. E você precisa aceitar. Você precisa aceitar. E eu não sei se vocês compreendem a profundidade desta palavra, mas o povo precisou aceitar, porque quem tem o coração preso a Moisés, a uma referência espiritual, não consegue se levantar quando Deus arranca essa referência. Terra de mistério. Quem tem o coração preso a uma referência vive refém de convite. Quem tem o coração preso a uma referência espiritual vive refém de um convite, de uma nova conexão. E quando Deus arrancar, você só tem duas opções: ou você se firma, ou você cai. Sabe qual é o mais lindo nesta palavra, pastor Leandro, pastores? É que o coração do povo estava firmado na direção que Deus tinha. E quando o povo está firmado na direção que Deus tem, eles compreendem que Deus é Deus que tem unção de continuidade. Toque em alguém que está do teu lado.
é profético. Diga para ele: uma unção repousa sobre a tua cabeça. Não, você não falou, você me enganou. Agora é para gritar no ouvido dele. Você já sussurrou. Diga para ele: tem uma unção de continuidade que repousa sobre você. Diga para ele: em você Deus está dando continuidade a um legado, a uma história no deserto. Tem uma unção específica que Ele derramou sobre a tua cabeça, porque é Deus quem direciona. E você vai atravessar esse Jordão, porque Deus já te capacitou. E Ele te escolheu. Ele te escolheu. Ele te escolheu. Ele não errou quando Ele te escolheu, porque Deus não erra endereço. Ele conhece o endereço que você mora. Ele sabe o teu CEP. Ele não errou em nada quando Ele te escolheu. É Deus que está dizendo: em você repousa uma unção de continuidade. Oh glória! Eu gostaria que você segurasse a mão de alguém. Pouquíssimas vezes eu vou pedir para você fazer isso, mas segure a mão dele, libere esta palavra em alto e bom som. Diga para ele: Deus está te aperfeiçoando. Grita, Deus tem mais. Diga: Deus está elevando o teu nível. Se Ele crer, Ele vai dar um grito. Diga: você vai atravessar esse Jordão. Diga: vai tomar posse de tudo que Deus já te prometeu. O que Deus te prometeu já está pronto. Já está pronto. Já está pronto. Uracamanto terra. Terra nas avas, Saramaia. O que Deus tem para você já está pronto. É só atravessar esse Jordão. Mas nós não somos mais os mesmos. Você não é a mesma pessoa de 2 anos atrás. É Deus que está te dizendo: eu estou te moldando, estou te aperfeiçoando para o teu próximo nível, para a tua próxima fase. E essa nova fase vem carregada de novas possibilidades, novas conexões, novas bênçãos. Eu queria, olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. Eu quero citar um texto. Eu acabei de me lembrar desse texto, de quando Salomão está do lado de fora e a sua amada está do lado de dentro. Provavelmente poucos dias depois do inverno. Ela está com as portas fechadas, com as janelas fechadas, coberta, agasalhada, e ele está do lado de fora gritando: vem, amada minha. Ah, se tiver alguém com grito: vem, pomba minha. Porque aqui fora os orvalhos já aparecem nos campos, os pássaros já cantam, e o tempo de cantar chegou. Vamos ver se tem alguém para pegar e dar um grito, pastor. Sabe o que ele está dizendo? Você está aí dentro, coberta e agasalhada, e não percebeu que aqui fora a estação já mudou. Aqui fora já é tempo de cantar. O Espírito de Deus usa a minha boca para dizer para alguém: eu estou trazendo uma nova estação para a tua vida. Eu estou estabelecendo um novo tempo para a tua vida. Eu estou trazendo uma primavera para a tua vida, carregada de novas oportunidades. Deus tem coisa grande para a tua vida. Toque em alguém que está do teu lado e diga para ele: se eu fosse você, eu dava um glória bem forte. Diga para ele, porque a promessa que ele te fez está logo ali. E grita para ele, diga: você vai atravessar esse Jordão. Porque quem anda pela fé, caminha de fé em fé e de glória em glória. Tem gente que está olhando para esse Jordão e está dizendo: não dá, não tem mais jeito, o Jordão não dá para atravessar. Mas quem anda pela fé está dizendo: é meu próximo testemunho. Quem anda pela fé está dizendo: vai sair um lindo testemunho disso. É Deus que está dizendo: eu estou trazendo um novo tempo, e eu vou te dar uma nova canção. Uma nova canção. Eu aplico isso e fecho a mensagem. Sabe qual é o mais lindo nesta palavra? Até Moisés morrer, Deus nunca tinha se reportado a Josué diretamente. Nunca. Até que Moisés morreu. Em Josué capítulo 1, diz a palavra de Deus: veio a palavra do Senhor a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: meu servo Moisés é morto. Levanta-te, atravessa esse Jordão,
Porque o que Deus queria de Josué era disponibilidade. Era Deus que estava dizendo para Josué: você precisa aceitar que esse ciclo já se encerrou. Você precisa aceitar que Moisés não vai atravessar. E coisas que Deus tirou da tua vida, Ele não vai trazer de volta. Você precisa aceitar. Aí Ele continua dizendo: assim como fui com Moisés, serei contigo. Ah, se tivesse alguém para receber, onde tu pisar a planta do teu pé, terra de mistério, darei a você, porque eu não te desampararei. Eu entendo Josué capítulo 1 como uma instrução do próprio Deus preparando Josué. Ele disse: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Olha Deus falando para Josué: não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, não pasmes, nem te desanimes, porque eu, o Senhor teu Deus, eu sou contigo. Por onde quer que andares, segure a mão de alguém. Eu já vou encerrar, gente, mas eu sinto que o Espírito de Deus está aqui dentro. Segure a mão de alguém e diga para ele nesta noite. Não, diga mais forte, diga nessa noite. Diga: Deus está te dizendo que Ele caminha com você. Diga para ele: Ele está contigo. Se Ele crê 2 gritos de glória, Ele libera aqui dentro. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Ah, se tivesse alguém para crer. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Levanta a mão, gente. Rompendo em fé, minha vida se revestirá. Diga isso: rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Canta isso com fé, diga isso: vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé. Qual foi a palavra de Deus para Josué? Seja forte. Eu vou encerrar ministrando essa palavra para o teu coração. Olhe para cá. Todas as vezes que Deus exigir de você força, Ele não vai falar para você sobre as coisas que estão por vir. Ele vai te fazer olhar para trás. Todas as vezes que Deus exigir de você força, Ele vai fazer você olhar para tudo que você já passou. Se me comam terra, Ele vai fazer você enxergar que você já passou por desertos piores. Ele vai te fazer enxergar que você já passou por coisas piores na vida, e você nunca você nunca achou que precisaria ser forte, até o momento que você precisou ser. Deus está falando para alguém: olha para trás, olha para tudo que você venceu, olha para tudo que você sofreu, para o tanto que você chorou. Você precisou se adaptar a uma nova fase da sua vida. Toque em alguém que está ao teu lado e fala para ele: você é um herói. E nós precisamos entender isso, que herói não é quem anda com capa, não é quem carrega superpoderes. Herói é para quem não perde equilíbrio no campo da sua dor.
Herói é aquele que sempre está disposto a se reerguer. Herói é aquele que não entrega os pontos, é quem não desiste, é quem não se rende. Você aprendeu, você se reinventou, você se adaptou a uma nova fase. É Deus que usa a minha boca para dizer para alguém: olha para tudo que você construiu, olha para a história que você construiu nesse deserto. E diante dessa história que você construiu, esse Jordão é só mais um obstáculo e você vai passar. É só mais um obstáculo e você vai atravessar. Você vai passar esse Jordão. E foi por isso que Deus disse: Josué, bota os levitas na frente ministrando a arca. Era Deus que estava dando uma estratégia para Josué. E Deus está mandando dizer para alguém: você vai passar esse Jordão cantando. Deus vai substituir a canção da tua boca. Ele vai colocar uma nova canção na tua boca. E Deus está dizendo: eu vou te fazer cantar nesse deserto. Deus está dizendo: eu vou trazer uma nova canção, eu vou substituir. Eu vou te dar uma nova canção e você vai atravessar esse Jordão cantando. Sabe qual é o mais lindo nesta palavra? É que quando Josué atravessou e ele mandou os líderes das tribos pegarem 12 pedras, eu encerro ministrando isso no texto que nós fizemos menção. Eles chegaram em Gilgal e ele firmou, edificou essas 12 pedras. E nós lemos o porquê. Josué, por que essas 12 pedras? Aí Josué disse: porque o tempo vai passar e muita gente vai ficar sabendo do que nós construímos. Muita gente vai ouvir falar do que nós construímos nesse deserto. O tempo vai passar e quando vossos filhos e vossas filhas vos perguntarem: que pedras são essas? Vocês vão dizer: foi Deus que abriu o mar. Quando vossos filhos e vossas filhas vos perguntarem: que pedras são essas? Vocês vão dizer: nós construímos uma história com Deus no deserto. E não dá para descredibilizar. Olha para o que Deus fez. Olha para o que Deus fez. Essas pedras já estão edificadas. Eu estou dizendo que muita gente vai ouvir falar da história que você está construindo com Deus nesse deserto. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Eu vou encerrar agora, mas segure a mão de alguém que está ao seu lado e levante a mão dele o mais alto que você puder. Isso, levante e levante. Libere esta palavra profética para ele nesta terça-feira. Diga: esse ano tu vai romper. Grita para ver se ele acredita. Diga: esse ano tu vai voar. Diga para ele: tu vai atravessar esse Jordão. Diga para ele: a promessa de Deus já está te esperando do outro lado. Diga para ele: você vai cantar o hino da vitória. Tem uma nova estação de Deus te esperando. Um novo tempo. Tempo de romper. Fica de pé. Tempo de romper. Cantará Machuri Andarábia. Um novo tempo Deus está estabelecendo na tua vida. O Espírito de Deus usa a minha boca para dizer para alguém: não se deita vinho novo em odre velho. Você precisa se preparar para receber o que Ele já tem. Você precisa se preparar para receber tudo que Ele já preparou para você brilhantemente. O pastor Albert Ferreira, ele diz que José saiu da prisão já sabendo para onde ia e o que iria fazer, porque quem se antecipa governa. Então o que José precisava dentro da prisão era se comportar na altura da túnica que ele recebeu quando novo, porque José recebeu uma túnica que o pai não deu para mais ninguém. É o que o Deus está usando a minha boca para dizer para alguém: você só receberá aquilo que Deus já tem para você quando você se comportar na altura daquilo que Ele já tem.
na altura daquilo que Ele já te entregou. Quem olhava para José sabia, mulher de Deus, que José era amado. Não precisava perguntar para ninguém, era só olhar para ele, porque ele recebeu uma túnica de muitas cores. E Jacó não comprou a túnica de José na Zara. Jacó não comprou a túnica de José no shopping. Está escrito, e Jacó fez. Então, para saber que José era amado, não precisava perguntar para ninguém, era só olhar para a vestimenta, porque o pai vestiu a ele de uma forma que não vestiu a mais ninguém. Então você precisa aprender a se comportar na altura daquilo que Ele já preparou para você. Você precisa aprender a se comportar na altura da túnica que o Pai já te deu. Só assim nós receberemos tudo que Deus tem para nós. E eu creio que nós estamos prontos. Eu creio que você está sendo preparado nessa noite. Então levante a sua mão, o mais alto que você puder, e não baixe a tua mão, sustenta a tua mão. Senhor, é a tua palavra. Nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nenhuma outra voz é tão precisa, nenhuma outra voz é tão necessária. Nós nos reunimos aqui para ouvir a tua voz, e nós queremos te agradecer pela tua palavra, pelos teus sinais. Pai, eu quero te dizer, nós estamos prontos. Pai, nós aceitamos. Nós estamos descansando na tua vontade, porque a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Pai, nós estamos crendo que o Senhor tem mais para a nossa vida, e tudo que o Senhor já tem pronto, nós receberemos. E nós estamos preparados para receber. Por isso eu quero te pedir, continue falando com esta igreja, continue falando com a nossa alma, e a nossa alma viverá. Continue falando com essa igreja, e essa igreja viverá. Eu oro no teu nome, já te agradecendo, no nome de Jesus, amém. Amém. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Creia nisso. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Deus abençoe e até a próxima. Pastor Leandro. Obrigado, chefe. Glória a Deus. Segura na mão desse crente que está do seu lado. Vamos terminar. Mas eu queria terminar lendo um texto que está nessa passagem. Coloca aqui, técnica. Capítulo 4, verso 14 de Josué. Capítulo 4, verso 14 de Josué. Selando isso tudo que nós ouvimos hoje, eu quero ler esse texto com a igreja. Isso. Naquele dia, o Senhor engrandeceu Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado Moisés. Qual era o medo de Josué? Que o que Deus havia feito na vida de Moisés não se repetisse na vida dele. Só que Deus é tão Deus, meu irmão, que Deus fez questão de confirmar na vida de Josué a mesma honra e o mesmo nível de reconhecimento que Moisés demorou 40 anos para conquistar. Se você pegar isso aqui, tem glória. Por 40 anos Moisés caminha com o povo no deserto para alcançar respeito. Josué, em menos de 60 dias, que é o tempo que Moisés morre, e eles atravessam a planície do Jordão, passam por Jericó, atravessam a planície do Jordão e chegam do outro lado. O que Moisés demorou 40 anos, em 60 dias Josué teve. E é sobre isso que nós vamos orar para nós irmos embora, porque você não vai ter que esperar o tempo que os seus pais esperaram para viver o mesmo nível de conquista que eles viveram. Em Gilgal, as pedras que foram tiradas do Jordão viraram um altar, e como bem disse Luiz, para que as gerações futuras, os filhos perguntassem: que pedras são essas? É porque Deus vai dar história para você.
Deus vai colocar, os heróis dos nossos filhos não serão os heróis da internet. Deus vai dar história para você, porque você vai ter o que dizer para os seus filhos. Eu vi o rio se abrir, eu vi as águas mudarem o curso, e essas pedras são testemunhas. Quantos ligam essa palavra? Levanta a sua mão junto com o irmão que está do seu lado, repete após mim, diga: Pai, em nome de Jesus, eu estou debaixo dessa palavra. Ao sair desse lugar, sela em minha vida, em meu coração e no meu destino um selo inequívoco, onde as minhas gerações terão o que ouvir e terão o que contar sobre os Jordões que se abriram na minha vida. Diga: Senhor, pelos próximos dias, sela essa palavra e coloca um sobrenatural na minha rota, para que eu experimente a sua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, em nome de Jesus, eu despeço o seu povo debaixo dessa palavra. E agora que nós vamos para os nossos lares, guarda-nos e livra-nos de todo mal. Senhor, nesse tempo de feriadão de carnaval, haverão aqueles que estarão trabalhando, haverão aqueles que irão viajar, haverão aqueles, Senhor, que estarão em casa descansando, mas a todos, Senhor, repouse sobre cada um e sobre todos as tuas asas, não somente sobre nós, mas também sobre os nossos. E se Satanás tinha preparado algum laço para os nossos, alguma armadilha para os nossos, para tentar roubar a alegria que está em nosso coração, seja frustrado todo ladrão de alegria, porque a nossa casa está debaixo das asas protetoras do Senhor. Livra-nos de todo mal, livra-nos do maligno, e que o anjo do Senhor esteja acampado ao nosso redor e ao redor dos nossos, em o nome de Jesus Cristo, e que a graça do Senhor Jesus e o grande amor de Deus e as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja sobre sua vida, casa e família. E toda a igreja diga amém. Beijo no coração. Deus abençoe. Domingo e terça, culto online, tá bom?